Muy bien. Es un gusto presentar al próximo expositor, Marcos Machado, físico médico también de Brasil, del Hospital San Rafael. Marcos también nos va a presentar un trabajo de optimización de imágenes oncológicas en PET-CT, haciendo énfasis en un esquema de armonización cuantitativa que aprovecha la tecnología de modelado de resolución espacial del PET. Adelante, Marcos. Obrigado, Mauro. Obrigado, pessoal, pelo convite. Parabéns pela organização. É um prazer estar aqui com tantos amigos e tantas pessoas brilhantes. E obrigado pela introdução, Mauro. Bom, gente, e pedir desculpa também, eu estou com a voz um pouco deficiente, que eu estou saindo da Covid, então já pedindo desculpa de antemão. Bom, o que a gente precisa otimizar, né? Fazendo uma breve introdução, a gente tem vários modelos de equipamentos, a gente aprende a trabalhar com um sistema hoje, daqui a 3, 5 anos, os sistemas já são diferentes, já são digitais, reconstruções diferentes, editores, sensibilidades diferentes. A gente precisa adequar os nossos protocolos para essas novas realidades. A gente traz aqui, né, exemplos de fabricantes diferentes, com suas tecnologias próprias. Quando a gente pensa em otimizar, a gente está mirando a redução do custo, aumentar a produtividade, fazer em menor tempo e, obviamente, mantendo a qualidade. Como o Mauro bem introduziu também, a gente tem trabalhado aí há alguns anos já com os dois tipos de reconstrução, a reconstrução sem e a reconstrução PSF, que modela a resolução espacial do sistema PET. Como vocês veem aqui nessa imagem, mais à direita, é bem nítido, né, o ganho de resolução da imagem com PSF em relação à imagem ou sem. Então, falando em termos de otimização, perceba que aqui à direita você tem, obviamente, uma otimização da detectabilidade. Né? Então, imagina que você queira detectar uma metástase distante, o aumento, a melhora da detectabilidade da resolução espacial vai possibilitar esse tipo de tarefa. A gente pode melhorar o contraste de uma imagem, não só usando tipos de reconstrução como o PSF, mas aumentando o número de iterações, ajustando parâmetros dos equipamentos. À medida que você retira mais o filtrado da imagem, você melhora a resolução. Por exemplo, aqui você tem para a esfera menor de 10 milímetros de diâmetro, com diferentes iterações aqui subindo, né? Melhorando o contraste das imagens e uma diferença também bastante acentuada entre os tipos de reconstrução, a reconstrução sem, aqui abaixo, a reconstrução PSF, acima, você coloca aqui um filtro, passa de um filtro de 2 milímetros para um filtro de 5 milímetros, você reduz aqui o contraste dessa imagem. Tá? Mas aí qual é a consequência disso? Obviamente você tem na curva superior um ganho de quê? Um ganho de resolução espacial, um melhor contraste das imagens. Embora o gráfico aqui esteja mostrando especificamente contraste. Porém, qual a consequência disso? Você tem uma melhora da qualidade da imagem, da percepção visual da imagem, mas você tem, obviamente, também uma consequência quantitativa. Veja aqui à direita, desse outro trabalho de 2012, que mostra que a diferença da quantificação do SUV em relação à reconstrução PSF e uma reconstrução USEM, principalmente para as esferas, os tumores de menor diâmetro, você tem uma diferença maior dessa quantificação. E daí, o que a gente tem? Quando a gente espera fazer o follow-up do paciente, a gente espera que as medidas sejam reprodutíveis. E, claro, se você muda uma reconstrução de um parâmetro, uma imagem basal para uma imagem de follow-up, obviamente você perde essa referência. Então, daí a necessidade de você ter um parâmetro de harmonização. Esse trabalho, eu gosto desse artigo, ele exemplifica muito bem isso. Você tem aqui na parte desse gráfico aqui superior, né, para a metodologia PERSIST, né, um tipo de leitura que os médicos usam bastante no PET. Você tem aqui, usando diferentes reconstruções, uma diferença bem expressiva nessas leituras, ou seja, uma perda de reprodutibilidade na leitura do médico. Não é? E quando você harmoniza esses protocolos, você tem uma harmonização propriamente dita, uma equalização nessas leituras. Não é que um tipo de reconstrução em relação a outro, porém,
harmonizado. Aqui você está usando o Zen, aqui você está usando o PSF, porém o PSF com um filtro específico que harmoniza esse PSF. Então, são quantificações que são intercomparáveis entre si. Né? Bom, aqui também um outro exemplo bem típico, você tem a reconstrução, um padrão da INM e um valor de corte também INM, um padrão PSF, um valor de corte PSF. Daí você tem claramente uma distinção entre as curvas de mortalidade de pacientes que respondem à linha de tratamento e não respondem. Por outro lado, quando você tem uma perda dessa referência, uma perda da harmonização, você tem que, olha, nos dois casos, né, perdeu o valor de P menor que 0,05. Então, reforçando essa questão de ter protocolos harmonizados, seja com um tipo de reconstrução ou sem, ou seja com um tipo de reconstrução PSF. Aqui no quadro A demonstra isso, né? A reconstrução Zen, esse é o padrão convencional, sem a atualização que é recente, e aqui com o valor de corte PSF e a reconstrução PSF, ou seja, os dois casos aqui harmonizados. Nos dois casos harmonizados, você tem uma clara distinção entre as curvas. Esse gráfico também demonstra, né, bem nesse trabalho de 2013, aqui com algumas centenas de equipamentos PET, olha a diferença na variabilidade dessas quantificações, né? Quantificações bem variadas entre os equipamentos. Então, após esse grupo de hospitais de equipamentos PET entrar no programa de harmonização, então ficaram as quantificações bastante equivalentes. Então, esses equipamentos eles podem ser, sim, intercomparáveis, as quantificações entre si. Então, a gente tem, em geral, quando você tem uma harmonização, um tipo ou Zen, por exemplo, obviamente, nesse caso, você não está otimizando isso para detectabilidade. Né? Então, a melhor recomendação é que você tenha um protocolo padronizado, harmonizado, seja ele o Zen ou PSF, como muitos equipamentos ainda são de gerações anteriores, então ainda tem uma grande quantidade de equipamentos ou Zen. Aqui em Salvador, por exemplo, onde a gente reside e trabalha, a gente tem a reconstrução PSF na nossa instalação, mas muitos outros serviços não têm. Né? Então, daí a necessidade dos pacientes que fazem em um hospital e fazem em outro, a gente manter a reconstrução ou seja, para ser uma quantificação intercomparável entre os outros hospitais, porém tem uma reconstrução adicional, PSF, para melhorar a detectabilidade. Então, um protocolo otimizado para detecção e para quantificação. Nesse trabalho de 2017, um pool feito com os serviços, a pessoa do 45 com 20%, você tem cerca de 70% da comunidade, no caso aqui a comunidade europeia, adotam dois tipos de protocolo, né, otimizados para quantificação e para detectabilidade, tá? Ou seja, dois tipos de reconstrução. Aqui um pouco do que Vinícius já mostrou, né? A gente tem, e entrar especificamente na nossa experiência, a melhora da qualidade da imagem, desde que essa reconstrução ela se mantenha fixa, você tem um produto tempo, dose, né, para um determinado perfil do paciente, você tem um aumento desse produto, obviamente uma melhora da qualidade, né, um menor ruído dessas imagens. E aqui esse nosso trabalho exemplifica o nível de dose injetada para manter a qualidade da imagem, ou seja, manter o nível de ruído na região do fígado, em 3 tipos de reconstrução. Então, uma reconstrução usa em 3D, uma reconstrução PSF7, essa reconstrução PSF7 é harmonizada em relação ao Zen 3D, ou seja, elas têm quantificação equivalentes, ou seja, níveis de contraste equivalentes, não é? Essa PSF7 com a Zen, mas veja a grande diferença, aqui, obviamente, para um mesmo tempo de bed, né? Aqui para 3 minutos por bed. Então, a diferença muito grande, principalmente quando você aumenta a massa corpórea do paciente. Então, aqui nessa bolinha branca com esse quadradinho preto, você tem aqui uma diferença grande da dose injetada para um mesmo tipo, mesmo padrão de qualidade de imagem em termos de quantificação. Ou seja, são imagens equivalentes. Pois não. Quedan 2 minutos. Sim, estou terminando. Então, são imagens, né, equivalentes em termos de quantificação,
e com níveis de contagem bastante diferentes. E aqui no meio, a imagem otimizada para a detectabilidade, o PSF2, tá? Então, uma dose intermediária. Aqui também a variabilidade no quadro à direita, a variação da quantificação. Tá? Então, veja que em C, você tem aqui que o PSF melhora também, para o mesmo nível de ruído, a variabilidade dessa quantificação. E aqui eu só trago alguns outros exemplos de falhas que podem acontecer, também que é preciso observar, né, num programa de otimização. Não adianta otimizar um lado e esquecer todo um critério, um conjunto de parâmetros que precisam ser avaliados para garantir a qualidade. Esse trabalho chamou a atenção que 59% dos pacientes eram com qualidade aceitáveis, então a gente tem esse problema realmente na comunidade, e eu falar aqui, finalmente, a necessidade de se monitorar esses indicadores. Então, isso, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, e obrigado e estou à disposição. Muchas gracias, Marcos, por la presentación. Obrigado, Mauro. Muchas gracias, Marcos. Obrigado.